Corpo estranho na córnea, quem nunca se deparou, né? Você que está no interior, de repente chega para você, geralmente paciente do sexo masculino, trabalhando sem o uso correto do EPI, né? E de repente uma fagulha, você olha no olho desse paciente, você se depara com essa imagem, né? Geralmente o paciente vai queixar de sensação de areia, dor, lacrimejamento, fotofobia de início súbito. Ele sabe o que aconteceu, é visível, né? Você olha, tá ali, corpo estranho. E aí, alguns colegas pegam uma agulhinha de insulina e tenta retirar esse fragmento da córnea do paciente, né? Evitando assim o encaminhamento, evitando que você encaminhe esse paciente para o especialista. Eu vou falar com você no vídeo de hoje os passos, né, a conduta correta, né, nesse caso. Então, olha só, geralmente nessa situação você vai encontrar um anel ferruginoso, tá aí na imagem com uma setinha azul. Esse anel ele também precisa ser retirado. Os exames complementares que você vai fazer nessa situação, olha só, é uma anamnese detalhada a fim de determinar mecanismo de lesão e etiologia. Você precisa documentar a acuidade visual do seu paciente antes da realização de qualquer procedimento. Isso é muito importante, tá? Você precisa documentar a acuidade visual. Se você não tem como fazer isso no seu serviço, você já está em desvantagem. Esse paciente, depois ele pode afirmar para você que a visão piorou bastante, né? Depois que você mexeu no olho, mexeu no seu olho. E diante dessa afirmativa, se você não documentou a acuidade visual, você não tem como contestar, né, essa alegação do paciente. Você precisa examinar esse paciente sob uma lâmpada de fenda, né, que é um biomicroscópio. Você precisa localizar e avaliar a profundidade do corpo estranho, assegurar que não houve perfuração da córnea, né? Como é que você vai fazer isso, né? Você vai fazer isso, você vai pingar um colírio de fluoresceína, você vai projetar uma luz azul chamada de azul de cobalto. Nesse momento, você deve estar se perguntando, como que eu vou fazer isso no meu serviço? E é exatamente esse o ponto. Esse tipo de paciente você precisa encaminhar para o especialista. Quem deve fazer a retirada desse anel ferruginoso é exatamente o oftalmologista. Por quê? Porque ele vai fazer a retirada desse anel utilizando a lâmpada de fenda, olhando no biomicroscópio, tendo certeza que não vai perfurar a córnea desse paciente. E no final de tudo isso, ele vai fazer um teste de Seidel, né? Seidel positivo é quando esse paciente está perdendo líquido, esse olho está perfurado, está saindo líquido da câmara anterior, né, no olho desse paciente. Você só tem como avaliar isso se você tiver as ferramentas necessárias, tá? Então tá aí uma imagem, né, do teste de Seidel. Nesse momento, esse azul é uma lâmpada, é a luz azul de cobalto, né? Quando você pinga fluoresceína com azul de cobalto, você tem essa imagem aí, tá? Aqui dá para perceber, né, que está saindo líquido do olho desse paciente. E como que você vai tratar, né? Vamos imaginar que o Seidel deu negativo, esse paciente ele não perfurou, né, esse corpo estranho não perfurou a córnea. Como que vai ser o tratamento então? Você vai aplicar um anestésico tópico, vai remover o corpo estranho com uma agulha de calibre fino ou através de uma espátula, vai remover por completo o anel ferruginoso, né, quando presente. Você vai utilizar também um antibiótico tópico de amplo espectro, de caráter profilático, e você vai reavaliar esse paciente em 24 horas. Isso mesmo, você precisa reavaliar o seu paciente em 24 horas. Você consegue perceber que não é possível, se você não tem as ferramentas necessárias, você consegue perceber que a condução desse caso, nesse momento, não é possível? Então, diante de um paciente, nessas circunstâncias, nessa condição, diante de um paciente com corpo estranho na córnea, o ideal seria você encaminhar esse paciente para avaliação e conduta do médico oftalmologista. Fiquem com Deus, um grande abraço.